Olá, nesse nosso encontro de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos de como utilizar o Google Drive para gerenciar algumas pastas, arquivos e algumas coisas que vão ser importantes para o nosso trabalho do dia a dia. Do lado esquerdo aqui eu tenho o navegador Chrome com o Google Drive aberto, o meu Google Drive. É só vir aqui na minha conta e acessar o Google Drive. Na minha direita aqui eu tenho o navegador de arquivos do meu sistema operacional. É muito simples, esses dois contextos são muito comuns em vários sistemas operacionais. Aqui no desktop, aqui eu estou localmente no computador, vamos dizer assim. Para que eu possa criar uma pasta, um arquivo, eu geralmente coloco o nome do arquivo e um costume é colocar espaço. Mas isso não é muito adequado, por quê? Porque a utilização de espaço no nome dos arquivos pode trazer alguns conflitos em transporte, em compartilhamento de rede. Eu recomendo que vocês utilizem esse segundo formato, que é utilizando o menos, ou às vezes utilizando o underline, para você criar o nome do arquivo. Se não, você pode utilizar a primeira letra em maiúsculo. É também uma opção muito interessante, mas não utilizar espaço. Outra coisa é não utilizar acentos. Por exemplo, quando você vai criar um arquivo que tem esse tipo de estrutura, não utilizar acento. O melhor é que você utilize a palavra sem acento, porque o acento ele traz uma duplicidade no valor hexadecimal do caractere e geralmente gera conflito nos compartilhamentos de rede e algumas utilizações. Então, basicamente, você não vai trabalhar, eu sugiro que você não utilize acento e não utilize espaço. Qualquer um desses dois formatos está adequado. Eu gosto bastante do menos e da primeira letra maiúscula, porque fica mais fácil escrever. No Google Drive eu tenho o mesmo contexto. Para eu criar uma pasta, eu criaria uma pasta da mesma forma. Eu crio uma pasta e essa pasta já está salva na nuvem. Como eu criaria aqui no desktop. Aqui nessa pasta, se eu abrir a pasta, eu posso copiar as minhas pastas que estão daqui para cá facilmente. Estou copiando uma pasta. Geralmente eu poderia copiar um arquivo de imagem ou um arquivo PDF. Mas quando eu vou copiar um arquivo de imagem, por exemplo, como que eu faço isso? Eu posso ir na internet, num navegador qualquer, e copiar uma imagem, baixar aqui no Downloads e copiar para lá. Mas muitas vezes eu preciso recortar uma área da tela do computador para que eu possa utilizar. E esse recorte, ele é feito muito simplesmente, cada sistema operacional tem um estilo, no Linux é assim. Você chama o aplicativo de recorte de tela, seleciona uma área, seleciona essa área que você vai recortar, ele vai capturar essa área, vai salvar na pasta Pictures. No caso aqui, eu utilizo sempre o inglês, eu gosto muito porque me força a acostumar com algumas palavras em inglês e praticar a leitura, e também as linguagens de programação ou outros aplicativos sempre estão na estrutura em inglês. Se eu for copiar esse arquivo de imagem daqui para cá, é só arrastar e copiar esse arquivo para o meu Google Drive. Então aqui eu já tenho um drive como se fosse um desktop, só que aqui já está na nuvem. Se eu sair desse computador, se eu perder algumas informações do computador, ele já está salvo aqui. Basicamente a parte de criação de pastas e cópia de conteúdo para essa pasta é dessa forma. O segundo tópico que eu quero abordar aqui é a criação de documentos. Eu tenho vários documentos a serem criados aqui. Eu posso criar um documento, uma planilha, um slide ou uma apresentação ou um documento de desenho. Vamos começar pela criação de um documento simples. Quando eu crio um documento, ele vem sem título. Então eu posso chamar esse documento de relatório. Por exemplo,
Quando eu faço isso, ele já salva esse documento aqui no meu Google Drive. Então esse documento já está salvo. Não tem a extensão, porque o Google Drive ele tem o padrão Docs dele, Google Docs. Vou ampliar a tela aqui para a gente aproveitar um pouco mais o contexto. O que nós precisamos aprender aqui para a gente utilizar de forma básica? Primeiro é a utilização de estilos. Aqui eu tenho estilos, eu tenho o estilo de título, eu escrevo o texto, e aqui eu venho e aplico o estilo do texto. Se eu quiser ver o outline, ou o sumário, basta eu clicar aqui. Se eu vier inserindo outros itens ou capítulos, por exemplo, aqui ó, eu posso inserir o item 01, e esse item 01 eu vou colocá-lo como cabeçalho, ele já vem para cá. Eu posso escrever um texto aqui, nesse conteúdo, e se eu quiser um subitem desse item 01.01, eu posso apenas vir aqui no cabeçalho, nos estilos, e colocar como estilo 2. Isso já vai permitir com que eu tenha itens, subitens, automaticamente organizados no meu documento. Ele já cria isso para mim. Para eu criar um sumário do que eu estou fazendo, aqui eu posso, vou copiar o texto simples aqui, apenas para a gente ter alguns exemplos de texto. Eu posso até ter um item de terceiro nível. Aqui, o item de terceiro nível vai ser o estilo 3, ele já vem automaticamente para cá. Se eu precisar de construir um conteúdo, um sumário disso, basta eu clicar aqui. Então, se eu vier aqui no item, ou se eu vier aqui externamente, eu tenho um guia do documento que eu estou fazendo. Uma utilização muito importante que eu faço do documento é a inserção de tabelas. Aqui, por exemplo, eu inseri uma tabela simplesmente, ele já vai organizando para mim. E se eu quero apagar essa linha de baixo ou esse canto, eu seleciono esse lado, venho aqui e dou como espessura de linha como 0. Então ele já vai dizer que essa linha já está com a espessura de linha 0, está apagada. Eu posso redimensionar para lá e para cá, se eu for criar uma linha abaixo, e aí eu vou colocando mais valores. A tabela é um contexto bem simples, mas é bastante utilizável nos nossos trabalhos. Se eu tiver uma nova aba do Google aqui, por exemplo, ó, eu vou copiar esse caminho. Outra utilização que eu uso bastante, então vamos nomear aqui para a gente lembrar, né? Usando tabelas. Vamos criar isso como título, né? Vamos criar isso como estrutura. Vamos colocar aqui, ó, Google Drive. Google Drive. E aqui o primeiro tópico é utilizando tabelas. Quando eu vou fazendo isso, eu vou criando a estrutura do documento. Aí eu posso vir aqui e posso renderizar. A outra parte, dentro do uso de tabelas, eu primeiro trabalhei com estilos, né? Estilos, mostrando estilos de diferentes níveis. Podemos colocar aqui nível 1. Esse aqui é o estilo nível 1. Estilo nível 1, aí nível 2 e nível 3. Então nós vemos aqui nível 2, nível 3. Podemos mandar reconstruir aqui o nosso sumário e ele vai reconstruindo. A outra parte aqui é a parte de equações. Quando eu vou inserir usando equações, eu coloco isso como um tópico para ele ir para o meu sumário, né? Que é importante eu ir organizando meu documento, e ele já vai atualizando aqui na hora que eu peço para atualizar. Se eu for utilizar equações aqui, basta eu inserir equações
y igual a 1 mais 2 vezes x. Se eu quiser que essa equação tenha um tamanho maior do que... outra coisa que pode melhorar para vocês é esse contexto aqui, ó. Eu dei um zoom na página para ficar maior. Se eu quiser que a equação fique maior, eu posso apenas selecionar a equação. Eu tenho uma linha aqui e logo abaixo eu tenho uma segunda linha. Essa equação, se eu quero ela de um tamanho maior, eu seleciono apenas a equação, venho aqui no tamanho dela e coloco essa equação como 14 ou como 18. Aqui, se eu visualizar a página num tamanho menor, no caso 100%, eu posso ver que a minha equação ficou num tamanho maior. Ok? Bom, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é a parte de links. Utilizando links, usando links. Coloco isso aqui como um tópico. E o link basicamente você precisa pegar o link, no caso que eu estou numa outra aba, simples. Eu estou numa outra aba do navegador, eu copio, venho aqui para o link. Eu tenho o texto do link. Link para Google, né? Posso colocar como link para Google e copiando o link aqui. Se eu fizer isso, na hora que eu estiver acessando esse documento, independente de meu ou compartilhado, eu venho aqui e ele abre a aba do Google. Essas são as partes que a gente geralmente mais vai utilizar. A imagem, como que eu faço para eu colocar uma imagem aqui dentro? Como vocês viram, essa imagem que eu copiei, ela estava aqui na área de trabalho. Então eu vim aqui e copiei a imagem para cá. Basicamente, coloquei a imagem aqui. Se eu quiser fazer uma segunda imagem, ou colocar uma imagem em tabela, então vamos colocar aqui uma imagem numa tabela. Se eu clicar aqui, eu posso inserir uma tabela. Eu posso colocar essa imagem aqui e eu posso vir aqui também, ó, buscar imagem, ó, do próprio Drive. Então ele vai vir aqui, ele vai dar o meu Drive, no meu Drive ele vem aqui e seleciona a imagem e manda inserir. E ele vai inserir a imagem para mim. Ou seja, as duas imagens são a mesma coisa. Às vezes eu posso redimensionar a imagem aqui e aqui dentro também eu posso fazer eu esqueci de colocar o tópico aqui, ó, usando imagens. Vou colocar aqui, vamos lá, vem cá no cabeçalho e atualiza. O sumário é sempre bom estar atualizando, porque a gente vai vendo o contexto, mas ele está visível do lado de cá. Devido ao tamanho da página, ele não está mostrando o tamanho 100%. Ele está focando mais no texto. Mas aqui eu posso visualizar a imagem e se eu precisar fazer um corte na imagem, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e fazer um corte na imagem. Esse corte na imagem aqui, ó, é só eu fazer isso e clicar fora. Olha lá, ó, ele já vai cortar a imagem para mim. Se eu precisar que essa imagem fique centralizada, basta eu centralizar. É muito simples a edição do contexto do documento utilizando o Google Drive. Vamos caminhando aqui no meu roteiro. Outro recurso importante que eu tenho aqui no Google Drive é a edição de código de programação, usando código de programação. Se eu fizer um programa, por exemplo, eu vou fazer um programa aqui bem simples, em Dart, só para a gente verificar um exemplo. Como que eu iria... uma coisa muito importante, deixa eu lembrar aqui as diferenças entre aspas. Existem 4 tipos de aspas que a gente precisa utilizar aqui, que a gente poderia utilizar aqui, ó. Aspas simples, aspas duplas e outras aspas que tem do lado direito do teclado, próximo à chave. Essa aqui, ó, é a aspas simples reta, o que eu chamo de simples reta,
essa aqui é a simples inclinada, simples padrão dele mesmo, que é utilizada na programação. Então, se eu estiver escrevendo um código aqui, ou se eu copiar do editor, ele já vem nesse padrão. Então, eu não posso utilizar essas aspas aqui, que ele não aceita essas aspas. Então, se eu vier aqui e fizer um programa padrão do Olá Mundo, como que eu vou, não formatar, mas como que eu vou fazer a parte de highlight, que é colorir esse documento para que ele possa ficar mais visível, de acordo com a linguagem da programação. Eu venho aqui, ó, e eu adiciono algumas funções. E essas funções que eu vou adicionando é o Code Blocks. O Code Blocks é um recurso bem interessante e eu posso facilmente adicioná-lo aqui no meu Google Drive. Se eu fizer isso, ele já vai adicionar para todos os recursos que eu estiver utilizando nas minhas contas. Então deixa ele terminar aqui. Se ele demorar, eu vou dar uma cortada no vídeo e volto. Mas ele já finalizou. Retornou aqui. Se eu selecionar aqui, ó, e vier aqui, ó, o Code Block já está instalado aqui, ó. Eu venho, simplesmente executo o Code Block. Existem várias extensões que você pode instalar. No caso, a gente está trabalhando em alguns conteúdos com a linguagem Dart. O tema que eu escolhi aqui é um tema bem simples para colorir, e eu vou e formato o texto e ele vai e formata automaticamente. Aqui, ó, deixa eu colocar para baixo aqui para ficar fácil. Esqueci de colocar o item como usando código de programação. Aqui, ó, ele salva isso como uma tabela. Vocês podem ver aqui, ó. Então eu posso vir aqui, ó. Então ele usa a formatação, colore os textos e ele pega aquele texto que eu fiz e coloca dentro de uma tabela, ok? Outra forma de inserir equações, que estava na minha lista aqui, mas eu me esqueci, é utilizando o LaTeX to PNG. Quando a gente vai fazer essas apresentações, esses conteúdos, eu sempre faço um script, mas a gente vê o script e às vezes pula algumas coisas. Então aqui, ó, esse LaTeX a PNG, ele é bem simples. Ele pede para gerar, gerou aqui, eu posso mudar a resolução, colorir, eu copio e trago aqui para o meu relatório quando eu tiver uma equação mais complexa. E eu redimensiono essa equação aqui. Eu geralmente uso muito pouco o editor de equações do próprio LaTeX, do próprio Google Drive, Google Docs, por uma questão de prática. Só para equações muito simples mesmo. Equações mais complexas eu utilizo o LaTeX to PNG, porque ele tem uma gama de recursos muito superior. E eu acho a estilização das variáveis muito mais bonita. Então eu sempre utilizo ele. Agora que eu editei esse documento, eu já terminei, eu fiz algumas partes aqui que eu já tinha planejado de forma simples. Eu posso definir qual que é o setup da página. Aqui, ó, a página vai ser padrão A4. Eu coloco pode deixar padrão como 1 polegada, no meu caso é em inglês, não faz diferença. Eu venho aqui e vou fazer a exportação desse documento, porque aqui no Google Drive ele está apenas o relatório. Se eu quiser exportar isso, eu posso fazer o download em Microsoft Word, Open Document, que é os dois mais utilizados, e em PDF. Se eu fizer isso aqui em PDF, deixa eu abrir aqui, deixa eu colocar aqui do lado, então ele vai aqui no Downloads, ó. Se eu fechar o Code Blocks aqui, se eu fizer o Downloads, PDF, ele vai gerar o PDF para mim. Eu acho que tá, isso, ele está configurado ali, já salvou aqui nos meus downloads. Se eu vier Open, ele vai abrir esse PDF para mim conforme eu construir.
Muito simples, muito rápido. A edição do documento no Google Docs é basicamente o que nós vamos utilizar. Um outro recurso importante que eu preciso compartilhar com vocês aqui é a criação de link desse documento. Esse aqui é o relatório que nós criamos. Se nós criamos esse relatório aqui, eu preciso compartilhar esse documento. Como que eu compartilho? Eu não vou enviar um PDF dele, não é bem indicado, às vezes é um contexto de necessidade. Eu venho aqui e crio um link compartilhável. Se eu criar um link compartilhável, qualquer pessoa pode ver esse link já está compartilhável. Se eu quiser aqui, só para uma questão de exemplo, no item links aqui, né, usando links, eu venho aqui, link, eu posso copiar esse link aqui, link para este mesmo doc, Google Doc. Ok, se eu clicar aqui nesse link, ele vai me levar para esse próprio documento. Qualquer pessoa que abrir esse documento vai visualizar o que eu estou fazendo e acompanhar a edição. De acordo com o meu... outra coisa que eu anotei aqui foi não alterar os estilos. Realmente não tem necessidade no nosso contexto, em algumas padrões, porque senão todo documento que eu receber, a gente vai ter padrões separados. Basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e quando ele fica compartilhado, o link fica disponível aqui. Se eu precisar pegar o link de novo, é só vir aqui e ele já está copiando para a área de transferência. Outro documento que nós vamos utilizar pouco vai ser o Google Sheets, que é planilha. Eu posso criá-lo aqui da mesma forma. É uma planilha básica, padrão. Eu tenho vários recursos de equações, mas como nós utilizamos pouco, a gente não vai comentar sobre ele nesse vídeo. Eu não criei o documento, então por isso que ele não vai salvar o documento aqui. Mas vou deixar o documento padrão salvo aqui, só para a gente ter é uma planilha com os documentos. Vou colocar um valor qualquer aqui na planilha e ela vai estar salva aqui. Agora, outro documento que eu posso criar com muita facilidade aqui é uma apresentação. Uma apresentação é um estilo conhecido como PowerPoint ou Impress, e ele vai criar aqui, tem vários temas, você pode escolher. Eu vou colocar aqui uma apresentação, quando você vai fazer um trabalho, alguma coisa assim, a gente vai utilizar muito pouco esse recurso. Isso tudo já vai automaticamente salvo no Google Drive. Ele já vai atualizando todas as informações com o documento aqui. Outro recurso que eu utilizo bastante é o Drawing, que é um desenho. Esse desenho eu posso fazer figuras, é bem intuitivo a utilização do Drawing. Nós também vamos utilizar muito pouco esse contexto, mas fica aí a informação de que, se for necessário, é só você utilizar esse recurso. A gente já está disponibilizando aqui. Se for utilizar de forma específica a planilha, eu gravo um vídeo para auxiliar nesse aspecto. Na apresentação também, o básico que vamos utilizar, e o desenho também. Mas aqui eu tenho basicamente pastas, arquivos. O meu PDF que eu exportei. Eu posso pegar esse PDF e colocar aqui também, porque aqui no Google Drive ele não vai salvar esse documento como um PDF. O documento original está aqui. Se eu exportar como PDF, eu preciso exportar e puxar para cá de novo. Então, eu tenho o PDF do relatório, eu tenho uma planilha, um desenho e uma apresentação. Então, basicamente, a gente fechou a utilização do Google Drive para algumas atividades nossas. Qualquer outros comentários eu deixo aí na descrição desse vídeo, desse encontro, e vou colocando alguns anexos para comentar algumas partes que foram esquecidas do que eu comentei aqui. Muito obrigado.